Boa noite a todos, amigos do GEAF, a todos que nos assistem pelos canais da internet. Iniciamos mais uma vez nessa noite o nosso estudo em cumprimento das atividades ainda online e outras palestras que já estão ocorrendo presenciais na nossa casa. Então, nessa noite, agradecemos primeiramente pelo dia que passamos, com certeza. Chegamos aqui mais uma vez, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, pela proteção dos nossos mentores amigos. E no estudo da noite de hoje, nós iremos iniciar com o nosso livro Ceifa de Luz. Gosto muito das mensagens desse livro e hoje eu escolhi a mensagem de número 40, que se chama Encargos, intitulada Encargos. Esse livro é daquela série Fonte Viva, psicografado pelo Chico, pelo Espírito de Emmanuel. Encargos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Cada individualidade encontra na reencarnação um quadro de valores potenciais de trabalho, análogos àqueles que a pessoa recebe quando é favorecida por um cargo determinado. Assim como o obreiro é indicado para integrar a tabela nominativa de certa repartição com atribuições específicas, também nós, quando nos dirigimos para a esfera física, recolhemos semelhante designação. Somos como que nomeados para servir em determinado setor de atividade e, consequentemente, colocados na equipe de familiares e companheiros que nos possibilitam a execução da tarefa. Mas se a obtenção do cargo resulta de concessão ou de ordem do plano superior, o aproveitamento do encargo depende do interessado em desenvolver ou consolidar os próprios méritos. À face disso, precisamos considerar que todos possuímos o talento da capacidade para investir na edificação do bem. Onde estivermos, ninguém está órfão de oportunidade. Em toda parte, há serviço que prestar e o melhor que fazer. Observa em torno de ti e ouvirá múltiplos chamados à obra do progresso geral. Ninguém está privado do ensejo de auxiliar o próximo, elevar, consolar, instruir, renovar. Não te detenhas, o amparo do Senhor é concedido a cada ser humano visando ao proveito de todos. Considera a indicação que recebeste para servir, segundo as possibilidades que te enriquece o coração e as mãos. O cargo vem à nossa esfera de ação, por efeito da providência divina, mas a valorização do encargo parte de nós. E o encargo aqui é o dever, É a nossa responsabilidade, diante dos nossos compromissos adquiridos antes da nossa vinda, nessa encarnação. Então, vamos refletir nessa mensagem, que ela também vai nos ajudar a refletir na nossa lição de hoje, que é do livro Palavras de Vida Eterna. Então, eu convido a todos, nesse momento, a serenar as emoções, o pensamento. Quem estiver nos seus lares, junto com seus familiares,
vamos promover nesse momento a nossa meditação, que é a nossa prece. Então vamos fechar os nossos olhos e eu convido a todos, nesse momento, todos os trabalhadores do GEAF, todos os palestrantes, toda a equipe espiritual de Humberto de Campos, essa casa desse querido benfeitor, esse mentor que nos instrui, que nos edifica com todas as suas mensagens, dos seus livros expostos. Então, vamos nesse momento vibrar na luz maior, no plano maior da vida. Jesus, com suas mãos em cada um de nós, emitindo a sua luz de amor, a sua luz de paz, que nós possamos serenar os nossos corações, as nossas mentes, acalmar o nosso ser, porque ficamos em burilamento, às vezes perturbados com alguma informação, às vezes aflitos, mas vamos aqui nos voltar para o Evangelho, para a mensagem do Cristo, e que essa possa ser a nossa gotinha salutar de todos os dias. Agradecendo mais essa oportunidade e pedindo a espiritualidade amiga nesse momento, a Jesus, nosso Mestre, Maria, nossa querida Mãe, a Deus, nosso Pai, que nos envolva num semblante de paz e de luz, para que nós possamos irradiar para todos os lares, de todos que estão assistindo aqui, de todos os trabalhadores da casa e de todos os nossos queridos familiares. Que todos possam ser assistidos essa noite. Que assim seja. Então, meus irmãos, meus amigos, vamos voltar ao nosso estudo no livro. O meu aqui é uma ediçãozinha histórica, né? Palavras de Vida Eterna, do Chico, pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós vamos comentar, né, e estudar a lição 22, que é intitulada Na Palavra e na Ação. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Paulo, Colossenses, capítulo 3, versículo 17. Nós vamos fazer a leitura para que nós possamos discorrer os comentários, né? Fazer as nossas reflexões. Dizeste cristão, declara-te seguidor de Jesus, afirmas-te cultor do Evangelho. Isso quer dizer que o nome do Senhor se encontra empenhado em tuas mãos. Se buscamos o Cristo, de certo é necessário refleti-lo. É imprescindível assim, saibamos agir como se lhe fôssemos representantes fiéis no caminho que estagiamos. Lembra-te de semelhante obrigação e, cumprindo-a, liberta-te-ás com facilidade das sombras que te atormentam a marcha. Assevera-nos o apóstolo: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Efetivamente, as palavras e os atos representam a força da exteriorização dos nossos sentimentos e pensamentos. O coração inspira o cérebro. O cérebro dirige a existência. A emoção cria a ideia plasma as ações. É preciso, pois, sentir com Jesus para que aprendamos a raciocinar e servir com ele. Alguém nos sugere a extensão da maledicência nas teias do julgamento precipitado?
Há quem nos chame à contemplação das chagas e cicatrizes alheias? Surgem desavenças e mágoas em nosso campo de ação? Usemos a palavra nos moldes do benfeitor, sublime, ajudando para o bem de todos entre a bondade e o perdão. Somos todos tentados ao revide por ofensas inesperadas? Sofremos preterição e calúnia? Apodo e perseguição? Padecemos íntimo desencanto ou desgostos e angústias no tempo familiar? Usemos a conduta do sublime benfeitor, ajudando para o bem de todos, entre o perdão e a bondade. Seja onde for, com quem for, busca o lado luminoso das criaturas, mobilizando o amor puro, a fim de que estejas em verdade na companhia do excelso cultivador, purificando a eira do mundo. Não basta declarar a nossa condição de aprendizes do Mestre, dos mestres. É indispensável estejamos realmente com Ele, para com Ele colaborar na construção da vida melhor. Então, pela nossa condição de espíritos imortais, como a nossa lição também dos encargos, o nosso compromisso, o nosso dever, a nossa responsabilidade, recebida, já programada no nosso plano reencarnatório, nós aqui estamos para evoluirmos. Evoluirmos espiritualmente, moralmente, e enfim, somos aprendizes do Evangelho de Jesus. E se somos aprendizes do Evangelho de Jesus, tudo em que nós formos agir em nossas palavras, em nossas ações, façamos em nome dele, em nome de Jesus e dando graças ao Pai. Porque nós temos todos os dias o nosso presente. Todos os dias nós recebemos um presente muito abençoado, que é a oportunidade de viver mais um dia. E diante dessa oportunidade de viver mais um dia, no nosso cotidiano, no nosso trabalho, na nossa vida em família, na sociedade, é uma oportunidade que nós também temos de fazer o bem nas nossas palavras e nas nossas ações. Então, se caminhamos realmente com Cristo, se somos nele o guia e modelo, devemos nos inspirar nos seus ensinamentos. Então, tudo que nós fizemos, tudo que nós formos fazer, fazemos em nome de Jesus. Temos as oportunidades diárias, no nosso lar também. Às vezes naquele cadinho dificultoso que são as almas que se encontram dentro de um lar. Mas são oportunidades de crescimento incomparáveis. Então aproveitemos, nos edificando para que nós possamos aceitar os nossos irmãos como uma ponte, uma oportunidade para que nós possamos aprender. Não exigindo, porque quando Joana de Ângeles fala, ama sem nada exigir. O amor é incondicional, ele não exige. Ele acalma, ele serena. Então, se nós nos aproximamos do Cristo, através dos seus exemplos, que venham nos inspirar e caminhar, agir nas tarefas do bem das quais nos foram concedidas. Vamos dar graças a Deus, gratidão por nós recebermos a oportunidade nessa encarnação de tanto aprendizado, de tantas lições que nos traz
à reflexão o tanto que nós podemos melhorar. Ainda espíritos que estamos enraigados, às vezes, no materialismo, mas precisamos focar a nossa vida na Terra com a expectativa da vida espiritual. Então, é como se nós programássemos uma viagem e nessa viagem nós vamos arrumar as nossas roupas, a nossa mala. E vamos dizer que essas roupas são todos os itens na nossa encarnação que nós fizemos as nossas tarefas no bem. Então vamos carregar a nossa mala, o nosso baú, né? Vamos dizer assim, o nosso baú de talentos, como sempre falo nas palestras. Vamos carregar os nossos tesouros que são os nossos tesouros espirituais, são as nossas virtudes, tudo aquilo que nós às vezes não dispomos ainda de exteriorizar, mas vamos aproveitar. Vamos aproveitar esse momento, porque às vezes nós ficamos presos tanto no material que a gente não consegue se libertar. Libertar, às vezes, para fazer uma doação, às vezes para ligar para uma pessoa amiga, fazer um telefonema, dar uma palavra de conforto. Então, os ensinamentos do Cristo, eles estimulam o nosso crescimento moral, o nosso crescimento espiritual. Porque as nossas atitudes, elas são renovadas quando nós aceitamos que nós somos ainda orgulhosos, mas que precisamos melhorar. Que nós ainda somos egoístas, mas precisamos, às vezes, nos desfazer daquilo que nos prende. Então, todas essas mazelas morais, né, vamos dizer assim, o orgulho, o egoísmo, a avareza, isso tudo prende o nosso espírito. Não prende o nosso espírito ao materialismo. E como nós estamos vivendo nessa transição planetária, e também com as lições, né, da pandemia que ainda se instala na Terra, o tanto que nós podemos tirar de lições. Quantas pessoas, quantas famílias não tiveram que se refazer, né, o seu dia, as suas finanças, né, por causa da condição do trabalho que ficou escasso. Então, assim, a gente tem que fazer essa reflexão. Será que nós precisamos realmente de tanto para viver? Então, vamos pensar no necessário, né? Nós precisamos do necessário. Precisamos de mais alguma coisa para o nosso conforto? Sim, com certeza. Mas não vamos nos prender a isso. Porque a oportunidade que nós temos é de fazer o bem nesse momento. Porquanto assola a dor, assola a fome, assola a aflição na terra. Então nós precisamos ser divulgadores dessa mensagem consoladora. Então, se nós estamos na nossa casa, no nosso conforto, vamos procurar saber onde é que a gente pode ir lá doar o nosso pouco ou o nosso muito, o que for, mas nós precisamos fazer alguma coisa. Então, nesse momento, meus queridos, eu convido a todos a fazer essa reflexão. Por que que os espíritos batem vamos dizer assim, né, batem na tecla todo o tempo conosco? Porque eles querem o nosso bem. E eles sabem que nós somos capazes, que nós somos divulgadores dessa mensagem, qualquer um de nós, não só eu que estou aqui falando da mensagem do Evangelho de Jesus, não, todos nós somos, todos nós temos o talento. Então, nós precisamos colocar isso em ação. Então,
vamos colher, né, esses ensinamentos de Jesus, colocar dentro do nosso coração. Recebemos esses recursos, todos, essa oportunidade para que nós nos transformemos, e a mensagem do Cristo, ela nos promove a reflexão. Não tem como nós vivermos esse cristianismo sem o Cristo, porque ele veio aqui para servir e ele serviu. Ele trouxe os seus ensinamentos e ele também teve a sua palavra, divulgou a sua palavra, mas a sua palavra foi em consequência das suas ações. Nós podemos elencar, né, as parábolas, né, o tanto de ensinamentos que as parábolas nos trazem. Então, a mensagem do Cristo foi pura, foi simples, mas cheia de coisas boas, cheia de entusiasmo, de força, né, de expectativa. Quantas pessoas, né, naquela época não ficaram assim, com uma ânsia, né, daquele aprendizado, ficavam ouvindo Jesus. Então vamos assim refletir naquela época, né? Vamos pegar essas obras, principalmente as obras de Amélia Rodrigues, né? A coleção de Emmanuel Paulo Estevão, há 2000 anos, né? Que trata dessa parte do cristianismo primitivo. Essas mensagens, elas nos trazem a reflexão para os nossos dias atuais. Só que hoje nós temos mais recursos que os cristãos de antigamente não tinham. E eles viveram, eles passaram, e nós estamos aqui, cobertos dessas mensagens, cobertos de esperança, nessas lições que nos trazem um acalento para a nossa dor, para o nosso ser. Então, vamos nessa palavra de hoje, a palavra que nós buscamos, mas também que nós precisamos refletir. Então, essa mensagem, né, é uma mensagem evangélica para os nossos dias atuais, que nós precisamos investir nas nossas atitudes para que nós renovemos os nossos atos, as nossas palavras em boas ações. Então, queridos, quero deixar essa lição de Emmanuel, de Chico, né? Chico, esse mensageiro do bem, né? Vamos pensar nesses trabalhadores do bem que já passaram na terra, deixar os seus exemplos também. Então, nós podemos tirar tanto proveito de tanta coisa, de tantos ensinamentos. Então, essa chamada de atenção é para que nós nos renovemos e vamos sempre buscar refletir na mensagem do Evangelho do Cristo. Ah, a mensagem é antiga. Não, ela não é antiga. Ela está muito atual. Porque na sua época ele não podia dizer tantas coisas, tantos detalhes, né? Porque o povo da época tinha um limite no entendimento. Mas hoje, nós aqui só precisamos de uma boa vontade para entendermos essa mensagem do Cristo. Então, vamos pôr em prática as nossas palavras e, em consequência, as nossas ações. Então, para nós finalizarmos nessa noite, eu vou escolher uma mensagem aqui de André Luiz,
para que nós não estraguemos o nosso dia. Que a mensagem é justamente não estrague o seu dia. Porque às vezes nós estragamos o nosso dia com bobagem. Aí nós não aproveitamos a oportunidade e estragamos por uma bobagem, nós estragamos uma oportunidade de fazer o bem. Às vezes nós nos irritamos, né, com as pessoas, enfim. Nós estamos aqui, sabemos que às vezes passamos por isso mesmo, mas vamos tentar, né, nos reformar com relação a isso. Então a mensagem que eu quero deixar é uma mensagem de advertência para todos nós. Não estrague seu dia. A sua irritação não solucionará problema algum. As suas contrariedades não alteram a natureza das coisas. Os seus desapontamentos não fazem um trabalho que só o tempo conseguirá realizar. O seu mau humor não modifica a vida. A sua dor não impedirá que o sol brilhe amanhã sobre os bons e os maus. A sua tristeza não iluminará os caminhos. O seu desânimo não edificará ninguém. As suas lágrimas não substituem o suor que você deve verter em benefício da sua própria felicidade. As suas reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais acrescentarão nos outros um só grama de simpatia por você. Não estrague seu dia. Aprenda com a sabedoria divina a desculpar infinitamente, construindo e reconstruindo sempre para o infinito bem. Essa mensagem é de André Luiz, está lá no livro Agenda Cristã. Pois é, meus amigos, então vamos aproveitar essas oportunidades, né, que nos são dadas todos os dias das nossas vidas, nas nossas palavras e nas nossas ações. Então, convido a todos, né, a nós entrarmos em sintonia com o plano maior. Agradeço mais uma vez a oportunidade, agradeço a todos, né, pela paciência de me ouvir, e assim que nós possamos refletir essa noite sobre essas lições, que os nossos encargos, né, os nossos deveres, as nossas responsabilidades, que nós possamos cumprir, né, naquilo que nos foi dado de edificação, né? Vamos dizer, é a nossa cartilha aqui, né? A nossa lição, a cada dia uma lição. Então, agradeço a oportunidade, agradeço a atenção e que Jesus abençoe a todos vocês, aos lares, aos familiares, abençoe essa casa querida GEAF, a todos os trabalhadores, muita saudade de todos. Então, vamos fechar os nossos olhos, entrar em sintonia com o plano maior da vida, agradecendo a Jesus por mais essa oportunidade. Ó, Mestre querido, que bênção, que alegria que nós compartilhamos essa noite as tuas mensagens. Essas mensagens que nos faz refletir que nós precisamos nos renovar a cada dia, a cada momento. E assim, em consequência, promovendo o bem em prol de nós mesmos e em prol daqueles que convivem conosco. Obrigada, Senhor, por tudo. Ilumina a todos nesse momento, aos lares que estão assistindo, a todas as pessoas que estão nos assistindo essa noite. Que o teu manto sagrado possa cobrir a todos, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, boa noite.